a delícia. Quando falou sobre instrumento, né? Ela falou assim, eu queria ser a bateria. Não foi? Eu estava ali ligado, falou? Mas eu ia perguntar para ela, que bateria? Aquela ali ou bateria de escola de samba? Porque quando você fala bateria, tem bateria de escola de samba. Aí eu pensei ali que eu vou começar a minha palestra ou a minha aula aqui com a bateria de escola de samba. Alguém sabe tocar aqui bateria de escola de samba? Não amarra não, tá, irmão? Senão fica misericórdia, bateria de escola de samba. Não, peraí. Aquela guitarra ali um dia era do diabo. Se converteu. Está aqui hoje. A bateria, por muitos anos, falaram também que era do diabo. Se converteu, baixo, né? Então, muitos instrumentos, não, árvore? Rapaz, quando tu balança assim, parece que tem uma ventania passando. Então, eu sempre oro para que a bateria das escolas de samba também se converta. Os cavaquinhos, em vez de chorar, sorria. O surdão. Então, eu vou mostrar para você o quanto é fácil, quer ver? Então, é só você repetir comigo, ok? Não tem errado. Então, esse lado aqui vai ser a primeira e a segunda, eu vou ser a terceira. E essa é a alma da bateria, essa que sustenta a bateria. Por que eu estou falando isso? Estou pegando carona no pastor que falou assim, você tem que ser instrumento. Agora, tu imagina uma igreja sendo uma bateria de escola de samba, porque você tem que ter harmonia. O que é harmonia? Andar junto, né? Essa comunhão. Então, ó, a primeira, segunda, eu vou ser a terceira. Ok? Então, a primeira é assim, ó, é tum, a segunda responde. Então, ó, primeira, a segunda responde. Então, fica assim, ó. Pá, pá. Parece que é estranho, mas olha o final como é que vai dar. Quer ver, ó? Baixa uma palma só assim, faz assim, ó. Ó, tem alguma coisa aí? Vai. Primeiro, não tem nada a ver. Agora, olha só, quando ela bate, tu responde, ó. Viu? Eu vou ser a terceira. Eu vou fazer aqui no microfone. A terceira vai ser. É a terceira, ó. Tu. Terceira. Então é 1, 2, 3. Ó. Vai, ó. Então agora vai ter a cadência. Ó a cadência, ó. 1, 2, 3 e pá, pá, pá. Entendeu? É isso, é pá, 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 pá. Ok, vai. 1, 2, 3 e pá, 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 pá. Vai, pá, pá. Ó, continua, vai. Ó. Vou virar, ó. Isso é a primeira, segunda. Aí depois entra o repinique. Então vai, ó. Eu vou fazer agora a caixa. Isso é corpo, irmão. Jesus falou que isso é corpo. Eu estou falando para você que eu vou tirar das coisas mais simples aquilo que a gente tem que pensar, ok? Cartas vivas. Já estou pregando. Então, ó. 1, 2, 3 e... Ó. Agora vem a essência da música. Você vai bum, bum. Eu vou cantar. Quer ver? Ó. 1, 2, 3 e... Ó. Liberdade, oh, era tudo que eu sempre quis. Vai! Mas não tinha paz. Da vida eu quase... Parou. Meu irmão, tu tá fazendo assim, ó. Não, tem que ser assim, ó. Tu tem que... É batido do coração. Amém? Teu coração não bate assim. Então tava morto já, né, irmão? Então, vai. Meu irmão, em nome de Jesus, dá na sequência, vai. 1, 2, 3 e... Ó. Não preciso de droga pra cantar. Não preciso de álcool pra dançar. Por quê? Porque a paz que a gente traz nos leva a afirmar. Liberdade só Jesus pode te dar. Vai. Aí vai embora. Isso é harmonia. Então o pessoal diz que na escola de samba, quando ela atravessa, um cara erra, você sente, desafinou. E se tem uma coisa ruim, é um violino desafiado, né? Um violão desafinado. O cara que tem ouvido, ele
ele sente. Então Deus, ele percebe quando a gente também está desafinado, né? Por isso o Espírito Santo vem e nos ensina todas as coisas. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando Jesus, eu queria uma folha. Eu sempre esqueço de pedir essas coisas assim. Uma folha. Da árvore. Aqui. Posso rasgar essa folha? Olha só, segura aí. Ó, presta atenção. Ó, aqui, ó. Um dia, Jesus disse assim, ó. Pegou um pão e disse assim, esse é o meu corpo, que ele é repartido por vós. Aí ele repartiu o pão, o que ele fez com o pão? Ele deu. Aí ele disse assim, esse é o meu corpo que é repartido entre vocês. O que ele fez? Ele pegou o pão e deu o pão para os discípulos. Aí ele disse o quê? Fazer isso o quê? Então, olha só, Jesus pegou o pão e disse assim, este é o meu corpo, que é repartido por vocês. Fazer isso. Então, Jesus pegou o pão e disse assim, ó, esse é o meu corpo, que é repartido entre vós. Fazer isso. Amém? Então, aí Jesus disse assim, esse é o meu corpo, que é repartido entre vocês. Fazer isso. Amém? Então, aí Jesus pegou o pão e repartiu o pão e deu o pão e disse assim, esse é o meu corpo, que é repartido por você. Fazer isso. Fazer o quê? Então reparte. Aleluia, amém. Aí você faz o que com essa outra parte? Amém, aleluia. Já repartiu, irmã? Pastor, reparte. Dá o pão em nome de Jesus. Dá o pão, amém. Aí parou. Este é o meu corpo, que é repartido por você. Fazer isso. Fazer o quê, irmã? Reparte. Faz o quê? Amém. Pastor, assim, obrigado que você levantou. Obrigado porque tu levantou em nome de Jesus. Porque tem gente aqui que reparte pão assim, ó. Nem olha para quem está dando pão, irmão. Tu olhou nada, tu fez assim, ó. E tem gente que não quer sair da sua zona de conforto. Faz assim, daí. Então vai lá, recebeu o pão? Este é o meu corpo, que é repartido por você. Fazer isso em memória de mim. Levante, irmão, e dá o pão em nome de Jesus. Isso, amém. Amém? Se você recebeu o pão, já reparte e procura alguém para dar. Olha lá os confins da terra, lá na África. Quem vai na África? Olha lá, isso, vai. Amém, irmãos? Amém? Todos receberam o pão, irmão? Levanta aí, quem recebeu? Amém. Agora olha só que legal. Isso eu amo demais isso. O que tu... A África recebeu, alguém foi para a África. Viu? Saíram da zona de conforto, uns foram... Agora eu vou perguntar uma coisa para você, que eu amo muito. O que você tem na sua mão aí? Não fala assim, literalmente assim, daquilo que eu falei aqui. O que você tem na mão, se você fosse falar? Você tem o quê? Um pedaço do pão, que é o quê? O corpo de Cristo. Então, uma coisa que me chama a atenção no reino de Deus é que Deus, Ele está repartido entre nós. Tu tem algo de Deus que eu não tenho. E na comunhão a gente se completa. Tu entende? O que eu amo nessa diversidade, nessa coisa, nessa inteligência de Deus, é que Ele não se revela o todo para uma pessoa. Porque é nessa multiplicação que a gente vai aprendendo esse dar. Agora, o interessante, eu sei que aqui é uma igreja pequena, mas a gente foi rapidinho. Mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Eu usei o exemplo aqui. Mas às vezes assim, a gente recebe o pão e fica para a gente, irmão. Aleluia.
eu sou crente, eu sou de Deus, eu sou de Deus, oh Jesus, e fica só se enchendo, irmão. E tu vê os crentes assim, eu nem preciso me encher muito, já estou cheio, mas você vê crente assim, ó, cheio de Deus, mas que não quer repartir o que tem de melhor. Tu entende? Eu estou começando assim, dizendo que nós temos algo para repartir, irmãos, sempre. Nós temos algo que não tem preço, é de graça, e nós recebemos isso. E nós estamos nesse congresso aqui falando sobre cartas vivas. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Literalmente mesmo, quando você fala assim, carta, quando você escreve uma carta, fala o que vem na tua cabeça. Aonde você começa a escrever uma carta? Pode ser a caneta, pode ser no computador, pode ser no... Onde você começa a escrever uma carta? Não, em que lugar você começa a escrever uma carta, irmão? Sim, começa aqui e depois. Agora eu falo de lugar mesmo, de lugar físico, de lugar. Aonde? Numa mesa. Onde é que está essa mesa? Opa! Legal. Então, vamos partir desse princípio. Uma carta, ela começa a ser escrita a partir de onde? Da sua casa. E a partir dali ela vai ser enviada. Então eu não estou errado quando eu digo que igreja, que missão começa a partir de onde você está. Igreja, eu sempre digo que igreja começa em casa. Isso aqui é só um reflexo da igreja, irmão. Isso aqui. Comunhão começa em casa. Hoje eu estava falando com o São Paulino, que é dele, não está aqui não. Foi embora. E o São Paulino? Está lá então. Estava falando com o São Paulino. Que começa em casa, irmão. Começa na mesa. Começa no almoço, no café da manhã. É na comunhão em casa. Então uma carta, ela começa a ser escrita a partir da sua casa. Agora eu posso assim usar um pouquinho mais além. Para mim, missões começam a partir de onde você está. Nós falamos ontem sobre uma experiência que Pedro teve com Jesus, e eu te tratei sobre informação, mas experiência te leva ao conhecimento. E a partir do momento em que você tem conhecimento de quem você é, a partir daquele momento em que o Jesus falou com Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, a partir daquele momento, qual foi a ordem que Jesus deu para aqueles discípulos? O que ele disse? Ficai em Jerusalém, vai até Samaria e Judeia, e depois aos confins da terra. Então está muito prático aí, ó. Onde é que eles tinham que começar? O que eles tinham que começar? A partir de onde eles estavam? A partir de que lugar? De Jerusalém. Então missões começam a partir de onde você está. Eu sei, irmão, que eu vou frustrar algumas pessoas aqui, mas depois tu conversa com o pastor. Mas eu, Pedro Rocha Júnior, está sendo gravado, irmão, e eu corro o risco por isso, de ser mal interpretado. Eu corro o risco de alguém pegar ali e só pegar uma parte do que eu estou falando. Espero que você, que vai ver o que eu vou falar, não pegue só essa parte, em nome de Jesus. E corte e coloque aí, olha o que o cara falou. Mostra tudo. Porque quando eu falo sobre missões, eu posso estar errado no meu conceito, no meu pensamento. Mas quando a gente fala sobre missões, quando você fala assim, missões, qual é o primeiro versículo que vem no teu coração sobre missões? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, certo? Amém. Mas se eu falo para você assim, quando a gente fala de missões, qual é o primeiro continente ou país que vem na tua cabeça? Preconceito. África. E olha, eu estou falando com o negão que é africano, está ali, ó. E eu conversei com ele ontem. África. Irmão, isso é preconceito. Não tem um versículo na Bíblia que Jesus fala assim, ide para a África. O que ele disse foi, ide por todo mundo. Mas a gente muda esse conceito África, porque a gente sempre olha para a África. Tadinho desse país, meu Deus do céu. Esse país sofre. Gente pobre. Tem, irmãos. Tem. Você sabe que tem algumas pessoas
que falo que onde eu trabalho, um jargão de alguns crentes vão lá e falam: gente, nós temos uma África aqui no Brasil, Jardim Gramacho. Eu falei: irmão, repete mais isso não. Fala mais essa besteira não. Porque sempre dá o conceito de quando você fala de África, sempre é miséria. Tu já ouviu alguém falar das coisas boas também que tem na África? É muito difícil. Mas se você quer saber, tem muita coisa boa na África, não tem? Tem muita coisa boa na África, tem. Mas aí a gente coloca um rótulo. Eu não estou dizendo que não tenha miséria, tem. Mas se você for ver a miséria e a pobreza, tudo isso é fruto de injustiça. E a partir do Brasil, irmão, porque nós somos uma nação riquíssima, riquíssima. Como é que uma nação como essa, que o mundo está de olho por conta daqui, o que vem para frente, o futuro, o mundo está de olho por quê? Porque o Brasil, a nível geográfico, é o maior país que tem o cultivo da comida que vai sustentar o mundo. Está aqui, irmão. Por isso todo mundo está de olho nessa nação. Agora, como é que um país como esse, que produz comida, tem gente que passa fome? Qual é o nome dessa palavra? É injustiça. Então, a gente precisa entender como é que a gente olha para as situações. Então, quando eu falo assim, qual é o primeiro país que vem na tua cabeça quando fala de missões? África. Isso é preconceito. E às vezes a gente alimenta esse sentimento. E eu não estou dizendo que você não tem que ir para a África. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o Afeganistão. Não estou dizendo nada disso. Mas eu estou querendo dizer para você que missões começam a partir de onde você está. Aí agora veio a minha polêmica que você já deu pano para manga. Eu falo, Pedro, isso é meu, Pedro. Eu não acredito num indivíduo que chega para o pastor, para a igreja e fala assim: pastor, Deus está me chamando para ir para a Índia. Meu ministério é lá. Ele chora. Eu vou duvidar dele? Não, eu até acredito que Deus está falando com ele. Mas eu não acredito num cara que quer ir para o outro lado do mundo, que tem um monte de dialeto, um monte de idioma. Ele quer ir lá falar de Jesus, mas ele não consegue falar de Jesus aonde ele está. Ele não consegue compartilhar de Jesus na faculdade, na escola, dentro de casa, com os amigos, no trabalho, na faculdade. Tu não consegue falar de Jesus, irmão, num país que fala o teu idioma, que o cara te entende, mas tu diz que você quer ir lá para o interior da África. Se eu estiver errado, tu fala comigo, tá, negão? Olha só. Aí o cara fala assim: pastor Ricardo, eu quero ir para a África. Amém. Aí o cara vai para a África. Não faz nada aqui, irmão, mas ele quer ir para a África, vai para a África. Aí ele chega lá na África, numa tribo, sei lá. Aí um dialeto lá. Aí ele chega, a maneira dele me chorar. Aí a tribo. Aí ele: eu, missionário, Jesus, coração, ele, sangue, sabe? Ele vai se esforçar para tentar falar um dialeto que ele nem conhece, mas ele quer falar lá, mas não sabe e não faz nada aqui. Desculpe, irmão. Eu tenho muita dificuldade. E eu vou te mostrar isso aqui na prática. Que alguém lembra que eu falei que eu sou missionário que não dei certo? Eu sou missionário que não dei certo. Porque eu nunca fui. Jesus nunca falou ide, falou fique. Jesus falou para mim: fique. Porque nasci no Rio, criado no Rio, estudei no Rio, me formei no Rio. E aí quando eu fui para a igreja, eu cheguei na igreja com 22, 23 anos, aquela coisa, cabelão, Jenny Joplin, Pink Floyd, Led Zeppelin, né? Mas aí eu comecei a entrar num métier de crente, irmão, e vou te falar, métier de crente. Agora eu sei peneirar, agora eu sei, eu começo a rir de algumas situações, mas antigamente era muito difícil para mim, irmão. A primeira vez que eu fui na igreja com a minha namorada, eu falei: eu quero ir numa igreja. Ela: vamos na missa. Eu falei: não quero na missa, eu quero na igreja de crente. Aí me levou na casa da tia dela. Aí falou: tia, o Pedro quer ir na igreja, você não quer levar ele na sua igreja? Eu falei: ela: vamos. Aí eu falei assim: Luzia, eu vou na tua igreja, mas não há nada de cortar meu cabelo, de eu deixar de ouvir minhas músicas, minhas roupas, não vou deixar de ouvir Legião, Pink Floyd, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Ela falou assim: Pedro, vem do jeito que você está, Deus ama você assim. Aí quem estava aqui, eu falei o testemunho ontem, lembra? Aí eu fui na igreja pela primeira vez, irmão.
Aí eu fui com o meu cabelão, aí uma camisa da Jane Joplin, uma calça comprida aqui com Led Zeppelin aqui, ó. Pá. Aí entrei na igreja. Rapaz, eu era um objeto não identificado. É tipo assim, imagina, vamos imaginar, o Árvore entrando num congresso da Assembleia de Deus, assim, desse jeito. Eu vou olhar assim, né? E aí eu fui entrando, aí na porta tinha, na minha igreja tem esse costume de ter as diaconisas, as mulheres que ficam na porta assim, com as roupinhas, tudo recebendo os visitantes. Aí quando eu estou entrando, eu vi uma senhora, Valquíria, nunca mais esqueço o crachazinho dela, diaconisa. Ela veio na minha direção, me deu um abraço e falou, meu jovem, seja bem-vindo em nome... E me deu um abraço, eu estava com a minha namorada assim, ela me deu, sabe aquele abraço que tu não quer o abraço, irmão? E sabe, tu já recebeu um abraço que tu não quer o abraço, a pessoa te abraça, você fica assim. Aí ela olhou para mim e falou assim, pegou na minha bochecha assim, e falou assim, você é um chuchuzinho de Jesus. Eu falei, chuchuzinho de Jesus, irmão. Imagina. Achei estranho, irmão, era muito amor num lugar só. Mas aí fui para o culto, sentei lá no culto. Aí o pastor começou a cantar. Eu nunca esqueço, o primeiro hino que eu ouvi. Nosso Deus é soberano. E eu falo sempre quando eu vou numa igreja, ou quando eu estou na minha igreja, eu sei quem é visitante e quem não é, irmão. Só em olhar. Porque o visitante, quando chega na igreja, ele senta, ele fica assim, ó. Porque é um lugar estranho para ele. E a igreja fica tentando. Ele está ali meio perdido. E eu estava ali. Aí eu estava aqui, ó, ouvindo. O pessoal cantando, minha namorada, tia dela, avó dela. Aí uma mulher do meu lado. Eu falei, onde eu estou, gente? Aí começou, aleluia, glória a Deus. Eu falei, rapaz, eu fiz assim, meu Deus, onde eu estou? Eu ria. Mas foi legal. Aí o pior foi quando o pastor subiu e falou assim, até hoje a minha igreja é assim, falou, vamos dar início às nossas ofertas. Essa é a palavra. Até hoje eu escuto isso da minha igreja. Vamos dar início agora às nossas ofertas. Quando fala vamos dar início às nossas ofertas, a igreja toda aplaude. Aplaude mesmo, aplaude. Até hoje. Eu falei, gente, que a pessoa está aplaudindo para dar dinheiro. Aí eu comecei a fazer assim, tudo ladrão, esses caras são pilantra, picareta. E fiquei lá, ó, dei nada. Acabou o culto, não aconteceu nada, fui lá, o cara pregou. Mas engraçado que eu falei assim, domingo que vem eu vou de novo. E aí eu comecei a ir para a igreja todo domingo. Eu podia fumar sexta, sábado, mas domingo eu estava no culto de manhã com a minha namorada. E eu ia para o culto. Eu estou falando porque eu comecei a entrar no meio de... Eu fiquei 6 meses dentro de uma igreja, porque eu comecei a gostar do culto, eu sempre ia. Depois de 6 meses, teve um cara que foi pregar na igreja lá, eu nunca tinha visto ele, veio de fora. Ele pregou na igreja, eu estava na 5ª fileira, na 7ª poltrona, e parecia que ele pregava assim, tipo assim, eu sou assim, o Tiago está ali, ele pregava assim, então nessa manhã, Deus quer dizer para você. Aí eu falei, meu Deus, eu falei, não é possível, esse cara, como é que esse cara me conhece? Eu olhava para minha namorada, eu falei, não é possível. E ele pregou, e no final fez o apelo. E eu já tinha ouvido esse apelo um monte de vezes na igreja, quero aceitar Jesus. Mas eu sempre falava, eu já tenho Jesus no meu coração, Jesus está na minha vida, né? Porque eu comecei a me interessar por conta das informações que eu recebia. Aí o cara pregou, aí um montão de gente, como todo mundo ia na frente, só que o cara começou a falar assim, e essa manhã Deus quer falar contigo, jovem, sai do seu lugar, porque você precisa entregar o seu coração para Jesus. Eu ficava assim. E um monte de gente indo lá na frente. E eu dizia para mim, Senhor, não é para mim não, tá vendo, essas pessoas precisam de Deus. Aí ele começava a falar assim, enquanto você não sair, nós não vamos orar. E eu ficava assim. E a minha perna começou a tremer, eu falei, eu olhar para minha namorada, a tia dela, a avó dela, o irmão dela, e eu ali. E ele, sai do seu lugar, nós só vamos orar quando você sair. Aí eu comecei, eu já falei aqui, pessoal sabe, eu sou flamenguista, já participei de vários títulos do Flamengo, já vi muitas decepções no Maracanã, já chorei, já gritei, mas naquele domingo eu nunca vi torcida maior do que aquela que estava do meu lado. Na 7ª poltrona, eu olhei para minha namorada, o cara, sai do seu lugar, enquanto você não sair, nós não vamos orar. Eu olhei e falei assim, eu vou lá na frente hoje. Rapaz, minha namorada me deu um golpe assim, falou assim, vai!
quando eu saí, aí o pessoal, vai. Quando eu vi, eu estava no corredor assim, o pastor falou, quem faltava está vindo. Eu falei, mano, eu chorei. Mas chorei muito. Assim, a pessoa ficou até preocupada comigo. Aí eu fiz a confissão, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único salvador, a minha vida é tua. E chorei muito. Aí no domingo seguinte, eu estava lá de novo. Aí quando um pastor pregou, que ele fez o apelo, essa manhã, quem quer aceitar Jesus? Irmão, eu falei assim, não vou passar por isso de novo. Eu fui na frente, fiquei lá, ó. Eu estava com medo de passar tudo aquilo que eu passei. O cara falou, só falta você. Irmão, eu vou te falar, eu confesso, eu aceitei Jesus mais de 10 vezes. Todo apelo que tinha, eu ia, até que um amigo meu chegou lá e falou assim, Pedro, olha só, tu já aceitou, tu não precisa aceitar mais. Aí eu comecei a ser discipulado. Aí eu descobri, porque eu chegava na igreja, o culto era 10 horas até meio-dia. Eu descobri que na igreja tinha uma escola chamada Escola Bíblica Dominical, que era antes do culto. Eu falei, eu quero também. Aí eu queria tudo de Deus, irmão. Aí eu comecei a frequentar a Escola Bíblica Dominical. Domingo chegava lá, na minha namorada, e às vezes ela não queria. Eu falei, não, tu vai comigo na igreja. Aí eu comecei a parar de sair. Eu falei, não quero mais sair, não. Aí eu comecei a luta com a droga. Eu falei, não quero mais fumar. E não foi fácil, irmão. Aí eu aprendi, o pastor falou para mim, Pedro, eu sei que você está com dificuldade, mas ó, quando você tiver vontade de fumar, tu fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Irmão, eu falava isso toda hora. O sangue de Jesus tem poder. Os meus amigos iam me chamar para fumar e falavam assim, Pedro, fuma um baseado. Eu falava assim, o sangue de Jesus tem poder, irmão. Aí começaram a falar que eu estava fanático. Eu falei, não, cara, eu queria me libertar das drogas. Aí comecei para a escola dominical. Isso para mim é um ponto muito importante. Eu falei com o pessoal que eu fui diretor da Jocum durante 20 anos. Aprendi muita coisa, mas eu sempre digo que a minha raiz ela foi formada na escola bíblica dominical, de verdade. Eu me emociono sempre que eu falo isso. Eu sempre vou chorar quando eu lembrar da Brasilide. Sempre. Era uma professora de escola dominical. Eu nunca vi essa mulher abrir a Bíblia para ler. Nunca vi. Ela sempre tinha a Bíblia aqui. E ela dizia assim, filhos, vocês têm que amar a Bíblia. Era a escola para novos convertidos. Você tem que amar a Bíblia. E ela falava assim, Pedro, leia a Bíblia, meu filho. Você vai ser um homem de Deus. E ela sempre dava um papel para a gente decorar, para a gente ler. Para domingo a gente discutir. E eu comia a Bíblia, irmão. Eu lia. E nesse meio eu comecei a estudar, irmão. Eu queria estudar, eu queria a Bíblia, eu queria comer a Bíblia. Minha Bíblia está aqui, passa a minha Bíblia aqui. Eu não posso deixar de falar isso, né? Essa Bíblia aqui é nova, mas eu tenho a minha Bíblia até hoje. Eu tenho a minha Bíblia 35 anos, a minha primeira Bíblia que eu ganhei está lá comigo. Usei ela mais de 28 anos, depois não deu mais. Porque hoje, quando você abre a minha Bíblia lá, falta um monte de páginas, irmão. Livro de Romanos, porque eu comecei a evangelizar. Então, quando eu não tinha folheto, eu falava assim para os caras, meu irmão, vou te dar um folheto, tu lê, aí dá uma folha da minha Bíblia. O pessoal falou assim, tu rasga a Bíblia. Eu falei, irmão, a Bíblia é minha. Eu dei para o cara o folheto da palavra de Deus. Então falta muita paz na minha vida, de verdade. Mas, isso é interessante, irmão. Eu lembro quando a minha namorada me levou para comprar a minha primeira Bíblia. Eu fui numa loja de evangélico. Aí tinha várias Bíblias. Aí eu peguei essa Bíblia aqui. Essa mesma Bíblia aqui. É a mesma que a minha. Essa aqui. Aí quando eu abri a Bíblia, irmão. Desculpa, vou ter que mostrar isso, pastor. Desculpa, mas não tem como. Eu abri a Bíblia. Eu falei, essa Bíblia aqui é diferente. Ela falou, por quê? Não, porque aqui tem uma letra vermelha. Aqui, ó. Eu falei, por que a letra vermelha? Ela falou assim, porque aqui é quando Jesus fala. Eu comecei é o Novo Testamento, um monte de vermelho. Eu falei, cara, Jesus fala muito. Eu falei, eu quero essa Bíblia, porque eu quero ler só onde. Aí eu comecei a ler a Bíblia só onde Jesus falava. Eu esquecia da outra, só o vermelho. Mas depois eu percebi, olha, percebe comigo, ó. É vermelho e preto. Vermelho e preto. Que lindo, né? Arrepiou, pastor. Fala mesmo. Vermelho e preto. Eu falei, gente, é de Deus essa Bíblia, é de Deus. Eu acho que Deus me dava graça, porque eu juntava alegria, cara, de estar ali com tudo isso. E eu comecei a ler a Bíblia, irmão. E aí tudo que era de Deus eu queria, tudo que era apelo.
Essa manhã nós vamos orar para que você tenha vitória. Eu estava na frente. Essa manhã nós vamos orar para que você tenha o Espírito Santo. Eu falei, também quero. Eu ia para frente. Aí tem um dia que o pessoal estava falando sobre Espírito Santo. E aí vamos lá, eu fui para frente, irmão. Eu também quero. Se tem Espírito Santo para mim, eu quero. Aí eu me ajoelhei lá, o pessoal começou a orar, ô Senhor, vem Espírito Santo, ô Espírito Santo. Aí o pessoal, agora fala balá, balá, balá. Eu falei, balá, balá, balá. Eu irmão, queria Deus, irmão. E aí, olha só, irmão, eu estava na igreja, já estava quase um ano na igreja, firme, já estava batizado, firme. Aí quando eu comecei a ver as pessoas gritando, do meu lado, rapaz, minha cabeça começou a vir assim, de verdade estou falando, Led Zeppelin, Pink Floyd, Legião Urbana, Capital Inicial, tudo que era muito vivo para mim de música, de diversão. Aí começou a vir assim, isso aqui só tem maluco, o que você está fazendo aqui? Aí eu comecei a alimentar, eu falei, isso não é para mim não, gente, isso aqui é loucura que eu estou fazendo aqui. Eu ajoelhado. Aí, veio uma mão, não era também anjo não, irmão, era uma mão de gente. Veio sobre a minha cabeça assim, ó, eu ajoelhado. E o pessoal clamando para o Espírito Santo. Aí eu pensei assim, porque eu tinha lido na Bíblia que o Espírito Santo é como pomba, né? Aí eu pensei, pô, se o Espírito Santo é pomba, já voou muito tempo desse lugar, porque é muito barulho, irmão. E aí a mão veio na minha cabeça, aí a pessoa que botou a mão na minha cabeça, pelo beijo que eu ganhei, era uma pessoa idosa. E a voz, aí a pessoa me deu um beijo assim, ó. E disse assim, jovem, só existe um prazer verdadeiro, de você amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu amor, com todo o teu coração, de toda a tua alma. Ame a Deus com tudo isso. Mano, aí eu comecei a chorar, eu falei, não quero nem mais Espírito Santo, eu só quero isso, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar. Chorei pra caramba. E aí eu estou falando do métier de crente. Aí eu comecei a andar com os crentes. Aí eu comecei a descobrir que tinha culto jovem, irmão. Comecei a descobrir que tinha vigília. Aí eu falei, eu quero tudo que era de Deus, eu quero, irmão. Aí um dia começou a vir os americanos, os caras de fora. Eu sei que muitos não vão saber, mas antigamente a gente recebia muita equipe de fora de americano. Os caras vinham com as roupas, que roupa daquela eu só usava em festa de São João, irmão. Era um casaco meio cor de abóbora, quadriculado, as roupas feias, irmão, mas feia. Assim, tem uns gringos que se vestem, não é ruim, irmão. Tu nunca vai ver um cara com um blazer quadriculado, assim, meio cor de abóbora. Mas os caras vinham, aí começavam a pregar. Aí, eu não falo inglês não, né? Mas só vou simular aqui. Aí o cara fala assim, now, aí o cara, então nessa manhã Deus está aqui. Porque não sei o que lá. E eu só ali. Aí o cara começou a falar sobre missões. Aí ele fez o apelo no final, se você quer ser um missionário, se você quer ser um missionário, sai do seu lugar, irmão. Aí sai do seu lugar, era comigo. Fui lá para frente. Aí eu lembro que eu me ajoelhei lá e eu fiz uma oração. Essa foi a minha oração. Deus, eu vou fazer o que tu quiser com a minha vida, eu vou te entregar, eu sou teu. E onde tu mandar eu ir, o que tu mandar fazer eu vou. Mas eu só quero te pedir uma coisa. Não deixa me faltar o almoço e a janta não. Me dá 2 pratos de comida todo dia, pelo menos. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, cuidado com a oração de vocês. Seja específico, porque Deus, Ele também... Eu falo isso mesmo, porque eu sei o campo missionário. Não é fácil às vezes não. Aí depois eu lembrei, então seja mais específico, né? Mais específico. Seja específico mesmo que tu não ganha, mas seja específico. Com quem eu falei aqui? Estava aqui o pessoal aqui falando sobre missões. Eu falei assim, irmão, ó, tá gravado aqui, irmão. Eu não nego de ninguém, não. Eu sempre, quando passo numa loteria esportiva, estava assim, acumulado a Mega Sena. Eu paro, eu olho e falo assim, Deus, me revela esse número em nome de Jesus. Dá esse dinheiro para mim, que eu vou usar esse dinheiro assim. Se vou comprar muita coisa legal para mim, mas assim, eu vou abençoar muita gente. Assim, Deus nunca me revelou não, mas imagina se um dia desse eu falo, pô, 70 milhões. Eu falo, Deus, revela. Ele fala, escreve, filho. Eu falo, 15, 27, 32, 48. Não vou falar o resto, porque já tem gente anotando, né? Mas eu falo, irmão.
Agora, eu vivo, irmão, com o que tem. Deus chama as coisas que não são como já se fosse, e aprendi isso no meio da minha caminhada. Aprendi, e sempre falo para as pessoas: pô, Pedro, eu queria começar um projeto, o que você acha? Eu falo assim: começa com o que tu tem, irmão. O que você tem na mão? Começa com isso. Não fique esperando ter isso, ter aquilo. Começa com o que tu tem: arroz, feijão e ovo. AFO, arroz, feijão e ovo. AFO, amor, fé e oração. AFO, amigos fazendo a obra. Meu irmão, começa com o que tu tem. E a partir daquele momento eu comecei a me envolver, aí eu comecei a ouvir mais sobre missões, comecei a ir atrás de missões, comecei a pensar, e aí, irmãos, eu comecei a entrar nesse leque do preconceito, porque todo lugar que eu ia sobre missões falava de África, era África. Aí eu comecei a falar: eu quero ir para a África também, Senhor. Deus, eu quero ir para a África. Eu chorava, irmão, como eu falei ontem, eu não podia ouvir, eu chorava. Aí um dia eu fui num congresso de missões, tinha uma menina assim, linda, com o cabelo cheio de trancinha, colorido, assim. E eu estava até na missão Antioquia, o pastor Jonathan, eu estava no congresso, só música de missões, eu estava lá cantando. Aí quando eu olhei para o banner dessa menina assim, a impressão que dava que essa menina falava assim: me ajuda. Aí eu falei: eu vou te ajudar, eu vou para a África. Aí eu comecei, irmão, a sonhar, eu comecei a construir um mundo em cima da África. Eu vou para a África, eu vou para a África. Aí foi quando descobri Jocum. Aí lá o pessoal te faz respirar. Eu falei: eu vou. Aí um dia eu estava capinando, Deus falou para mim assim: tira o passaporte. Eu falei: Deus falou para mim tirar o passaporte, eu vou para a África. Só que a gente estava orando pela cidade do Rio de Janeiro, pelo Rio de Janeiro, pelas favelas do Rio de Janeiro. Aí todo dia a gente orava pelo Morro do Borel, que era o morro mais violento. Aí o pessoal começou a falar assim: ó, Deus está falando para a gente direcionar para o Morro do Borel. E eu: Deus, em nome de Jesus, envia uma equipe para lá, Senhor, levanta pessoas para ir para o Morro do Borel. E eu orava com o pessoal. Aí um dia me chamaram para ir para o Morro do Borel, para conhecer o Borel, porque surgiu uma situação da gente começar um trabalho lá. Aí eu fui no Morro do Borel, irmão. Quando eu subi o Morro do Borel a primeira vez, era tanto menino armado, que eu falei: que lugar é esse? Eu fui subir no morro, já queria descer o morro. Aí o pessoal começou a falar: a gente tem que vir para cá para o morro, a gente tem que trazer uma equipe para cá. E eu assim falo: Deus, toca, Senhor, levanta uma equipe, Deus, em nome de Jesus. Aí a gente começou a orar no morro. Aí quando eu desci do morro, Deus falou para mim assim: te levarei para um lugar onde o coração do povo é duro, onde a violência impera, e quando eu mandar você falar, fala, não te cales. Eu já sabia o que era, né, irmão? E eu quero falar para você bem claro: tu acha que eu queria ir para o morro, irmão? Morro, se fosse bom, não tinha esse nome, né? Morro. Nada a ver. Eu fiquei 4 meses incubado com essa palavra, Borel. E eu não falava para ninguém, irmão. Ficava quietinho. Falei: no nome de Jesus, Senhor, levanta alguém para ir, levanta alguém para ir. E aí começaram a surgir, queria uma equipe. Aí eu comecei a pensar assim: pô, Borel, pobreza, miséria, né, tristeza. Aí eu comecei: África. Aí comecei a falar assim: eu vou para o Borel, passo 3 meses no Borel, e depois do Borel eu vou para a África. Aí peguei meu violão, uma mochila, mais 2 malucos que nem eu, e subi para o Borel. Eu fui passar 3 meses. Eu acabei ficando lá 20 anos. Por isso que meu nome, o pessoal me conhece como Pedro do Borel. Tem uma história ali dentro. E quando eu tinha 10 anos, no Morro do Borel, morando lá, trabalhando lá, já construindo a creche, tudo isso. E tudo, irmãos, assim, quando eu tô falando de missões, de carta viva, talvez eu comecei como um bilhetinho no Morro do Borel, né? Ali. A gente foi morar numa casa que não tinha janela, não tinha porta. Eu levei meu pastor lá em cima, quando ele olhou, um dos pastores da minha igreja, falou: tu tá maluco, Pedro? Tu tá fazendo o que nesse lugar aqui, rapaz? Se o pastor souber da igreja... O pastor sabe um pouquinho da história que eu contei. Se o pastor souber, rapaz, ele vai te tirar daqui. Eu falei: pastor, nem fala. Tu não tem janela essa porta. Eu falei: eu sei, pastor, mas a gente vai melhorando, né? Ele até brinca comigo que quando ele foi usar o banheiro lá, ele viu que o banheiro, o vaso era solto. Aí ele começou a cantar: o Pedro mora numa casa. Aí ele canta: era uma casa muito engraçada, não tinha porta, não... Mas era o que a gente tinha, meu irmão. E a gente começou. Aí a primeira coisa que aconteceu nossa lá, minha mãe sempre dizia para mim que eu tinha medo, eu não podia ver sangue, e eu tinha medo de cemitério. Foi os 2 lugares que eu mais frequentei no Borel: cemitério e hospital, irmão.
E como é que surgiu o ambulatório? Hoje, se você for no Borel, você tem um ambulatório, tem psicólogo, tem médico, tem dentista, é lindo. Mas onde começou o ambulatório? O ambulatório começou numa salinha assim, num quartinho desse tamanhozinho assim. Quando o menino caiu do orelhão do telefone lá, abriu o queixo. Aí eu olhei e falei, vem cá, deixa eu te fazer um curativo em você. Fiz um curativo, fui lá, levei, peguei o que eu tinha lá, fiz um curativo, botei um band-aid. Aí eu falei, volta aqui amanhã que o tio vai trocar. Aí no outro dia ele voltou, aí passei lá um mertiolate. Aí, sabe o que aconteceu? Esse menino, toda criança que se machucava, vão lá no tio Pedro, que ele vai mudar para você fazendo curativo. E aí começou, irmão, curativo aqui, curativo ali, um machucado aqui, aí um tiro aqui, uma facada aqui, aí começou. Aí um menininho que veio fazer um curativo, viu que meus materiais ficavam tudo assim em cima da mesa. Luciano do T. Hoje é casado, tem filho. Ele me trouxe uma merendeira. Olha por que o nome dele é Luciano do T. Ele falou, tio, eu estou tendo uma merendeira para tu guardar todo o teu material. Vou traduzir, tá, irmão? Tio, eu trouxe essa merendeira para você guardar todo o seu material. E eu tenho essa merendeira até hoje lá. Ela é patrimônio histórico. Porque começou assim. Aí eu vi que foi aumentando, botei numa caixa de ventilador. Depois comprei uma mala prateada. Então o pessoal me via andando no morro. E essa coisa, ó, o São Paulino vai entender agora, né? De você estar no meio do povo. Aí vamos ali, vamos aqui, vamos ali, vamos aqui, vamos aqui, vamos ali. Então, assim, as experiências maravilhosas. Aí surge o ambulatório. Aí eu tinha uma menina que dava aula de inglês lá com as crianças. Aí ela começou a trabalhar numa parte mais pobre do morro. Um monte de criança. Aí um dia ela estava lá, ela olhou para o morro. Deus falou para ela assim, constrói uma creche. Falou para ela. Aí na reunião ela falou assim, Pedro, chorou. Deus falou para a gente construir uma creche. Eu falei, Deus falou contigo? Falou. Eu falei, então nós vamos construir, mano. Vamos construir. Aí como é que a gente construiu uma creche? A gente procurou um barraco lá dentro do meio. Eu comprei o barraco, R$400. Barraco, nada assim, um barraco assim. Aí ela ia para lá, as crianças iam para lá. Aí ela começou a tomar conta de 3 crianças, o dia todo, ficar com as 3 crianças. Depois vindo 4. Aí eu comprei um barraco do lado, aí aumentou. Aí foi. Hoje tem uma creche linda. Se olha do pé do morro, todo mundo fala que é casa de traficante, não, mas a nossa creche é linda. Tem 80 crianças. Aí Deus falou para um baiano, né, que hoje é o diretor da base lá, o Neto, cara, vamos abrir aqui uma escola de música. Eu falei, vamos embora. O que você tem? Eu tenho um violão, então vamos começar com o violão. Aí pega 2 alunos. Aí 2 alunos, um violão. Aí consegue outro violão, 2 alunos, 2 violões. E começa. Num quartinho, aí 3 violões, aí 4 violões. E hoje você tem uma casa de música, irmão. Uma escola de música que tem teclado, violino, cavaquinho, baixo, tem tudo lá. Aí nós gravamos um CD. Vamos gravar um CD falando das coisas boas que tem no morro. Aí a música, o carro-chefe, a música é Borel Brasil, tem muita coisa boa saindo daqui, funk do Borel. E a música diz assim, ó, viver no morro para conhecer a realidade da comunidade, gente que rala para sobreviver na legalidade ou na malandragem, mas o que importa mesmo é descobrir, tem muita coisa boa saindo dali, tem quem se empenha para melhorar, mudando o mundo à sua volta, tem quem tem valor, tem quem tem coragem, atitude certa para mudar. Todos têm valor, todos fazem parte, vida em comunidade. Aí vem o funk. Então vem cantar com a gente. Eu moro na Tijuca, na rua São Miguel. O morro mais bonito é o Morro do Borel. No bairro da Tijuca, no Morro do Borel. Há quem tem quem luta, quem faz o seu papel para mudar a sociedade e mostrar o seu valor, amando o seu próximo como Jesus mandou, conhecendo a verdade que ela vai te libertar. Toda a comunidade unida agora vai cantar, irmão. O bandido conhece essa música, o policial conhece essa música, o bêbado canta essa música, os moradores cantam essa música, porque a música fala das coisas boas do morro. Aí, para resumir, a gente vendeu 50 mil cópias desse CD e construímos a escola de música. Deus chama as coisas que não são como já se fosse. Deus agrega pessoas que a gente nem imagina. Como é que eu comecei aqui a palestra? Eu fiz o quê? Reparti o pão. Deus traz pessoas que a gente nem imagina, né? O pastor deu um testemunho do cara aqui que nem imaginava. Pastor, vou mandar uma oferta para você. Nem imagina, sai da onde você menos espera. O que você precisa é começar. Começar o quê? Escrever a carta, irmão. Começa com um bilhete. Começa com uma frase.
Mas vai escrevendo, mas escreve aonde? A partir de onde você está. Aí eu vou perguntar assim, qual era o meu sonho, irmão? Ir para onde? Para onde? Para a África. Não esquece isso não. Aí com 10 anos no Morro do Borel, um dia eu estava meditando, olhando lá para o morro, tinha uma cruz lá no morro. Uma cruz da igreja católica. Aí eu estou lá, olhando, meditando de manhã. Aí eu comecei a olhar para a cruz. Aí quando eu comecei a olhar para a cruz, eu falo que eu tenho um mundo de Bob, né? O cruz, crucificação, Gólgota, lugar da caveira, Getsemane. E comecei a pensar na cruz. Aí fui para a Bíblia. Aí comecei a pensar em Jesus na cruz, Jesus agoniando. Aí eu comecei a pensar Jerusalém, Israel. Aí aí eu falei, caraca. Aí eu comecei a pensar, Deus, imagina um dia eu poder andar onde o Senhor andou. Imagina um dia eu poder ir lá em Jerusalém, cara. Imagina eu poder ir lá no túmulo vazio, onde o Senhor falou com a mulher. Aí eu comecei a pensar nas passagens bíblicas. Aí comecei a pensar, falei, Deus. Aí comecei a pensar na minha igreja. Cara, pensamento é uma coisa que às vezes não tem lógica. Eu começo a pensar aqui. Aí eu comecei a pensar na minha igreja. A minha igreja tem um poder aquisitivo muito bom. E nessa época, a minha igreja fazia excursões para Israel direto. E quem levava a excursão da minha igreja era meu pastor Paulo César Brito, reverendo Caio Fábio, Samuel Doctório e Ricardo Gondim. E assim, 100 pessoas, 150 pessoas, gente ia para ir. Aí eu comecei a orar, Deus, em nome de Jesus, toca no coração do meu pastor, Pai. Toca no meu coração do meu pastor para eles poderem fazer uma vaquinha e dizer assim, vamos levar o Pedro Borel para Israel, tadinho, vamos dar uma experiência dele lá. Comecei a orar. E eu pergunto aqui, irmão, quem gostaria um dia de conhecer a Terra Santa, assim, Jerusalém? Quem gostaria de um dia ir lá? Levanta a mão. Israel, eu também. E eu estava ali sonhando. Aí eu comecei a olhar para a cruz de novo, fiquei pensando. Aí Deus começou a falar no meu coração assim, Pedro, privilégio não é você andar onde eu andei. Privilégio não é você pisar onde eu pisei. Privilégio é você permitir que eu ande através de você em lugares que eu nunca andei. Então, quando você anda no morro, eu ando através de você. Quando você entra nas casas, eu entro através de você. Quando você fala com as pessoas, eu falo através. Eu comecei a chorar, falei, Deus, me perdoa, Deus. Eu não quero ir mais para Israel, não. Vou ficar aqui no Borel. Aí chorei pra caramba e falei, não quero ir mais para Israel. Meu lugar é no Borel. 10 anos. Aí 11, 12, 13, 14, 15. Qual era o meu sonho, irmão? Ir para onde? Aí 16, 17, 18, 19 anos, a gente começou a perceber que o nosso tempo no Borel estava acabando. Eu e minha esposa, a gente começou a entender. Mas eu também não queria ouvir que estava acabando, porque, meu irmão, tu construiu tudo, né? Tu viu tudo sair do zero. Agora é só o tempo de você, né? Descansar, só administrar, né? Pá. Aí Deus começou a falar, e eu fico bem chateado e preocupado quando Deus começa a falar com a minha esposa, irmão. Aí é complicado, né? Porque às vezes tu não quer ouvir, mas a mulher é sensível. Então, maridos, fica atento, hein? Aí minha esposa começou a falar, e minha esposa foi dar aula no Líbano. Minha esposa é formada em saúde pública, foi dar aula de desenvolvimento comunitário no Líbano. Aí voltou pelo Egito. Já tinha um conhecido nosso do Brasil, tinha passado lá, falado para a gente. Aí ela passou por lá, participou de uma reunião e conheceu um casal que queria muito começar um trabalho no Egito, com criança em situação de rua. Pensa na minha mulher quando chegou em casa. Ai, Pedro, você precisava conhecer o Egito. Pedro, que lugar, Pedro, vamos orar. Eu falei, minha mãe, olha só. Deus já libertou a gente do Egito, amém? Esquece Egito. E sem contar que, eu falo sempre isso, com muita preocupação, todas as vezes que eu via em conferência missionária os caras que moram no Oriente Médio falando, né? Sempre dava medo, irmão. Que os caras falassem, não, porque lá ninguém pode saber que tu é crente. Porque se te pegarem, te tortura. Eu falava, meu irmão, por que esse cara está lá, irmão? Eu não vou para esse lugar. Um dia um amigo meu falou, pô, Pedro, tem que ir para Amazonas, cara. Vamos lá conhecer a tribo. Aí eu falei, como é que é? Não, a gente vai 2, 3 dias de barco. Eu falei, de barco? 3 dias para chegar dentro de uma tribo? Não vou, irmão. Primeiro que eu não sei nadar. Outro que eu tenho maior medo de água, de mar. Imagina 3 dias dentro de um barco. E outro andar dentro de mato, irmão, com onça, com bicho. Eu falei, irmão, minha tribo é outra. Que minha tribo tem fuzil, pistola, grita, dá tiro. Essa é minha tribo. Deixa eu ficar no Morro do Borel, que é melhor. Aí minha esposa falando, aí minha esposa foi de novo, voltou para o Egito, ficou mais tempo lá. Quando ela voltou, ela falou, Pedro, a gente tem que ir para o Egito, Pedro. Deus está falando. Eu falei, meu irmão, não está falando nada comigo, falou contigo, não está falando nada comigo. E tipo assim, eu não falava nada, eu falei assim, eu sou o cabeça da casa, Deus tem que falar comigo. Né? Tem umas coisas que a gente, né, leva, é horrível, né, cara?
Aí eu fui dar aula em Fortaleza, fiquei uma semana dando aula em Fortaleza, voltei, e na volta, sentei do lado de dois caras que pareciam que estavam falando um idioma de Assembleia de Deus de Pentecostal, sabe? E eu do lado dos caras, aí um me pediu, disse, excuse me, foi no banheiro, voltou, e começaram a falar, e um olhou para mim, e falou assim, me perguntou se eu era brasileiro, então eu falei, Rio de Janeiro, aí ele, Rio de Janeiro beautiful, Rio de Janeiro woman, Rio de Janeiro carnaval, Rio de Janeiro Copacabana, aí eu olhando para ele, tudo a mesma coisa, né, mulher, prostituição, aí eu perguntei para ele assim, where are you from? Aí ele falou assim, Egito. Eu falei, Egito? E ele perguntou para mim, você já foi no Egito? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, o cara falou para mim assim, você precisa vir para o Egito. Você precisa conhecer o Egito, você precisa ir para o Egito, irmão. A mula dentro do avião, falando dentro do avião. E eu olhava para o cara assim, assustado, eu vou chegar em casa amanhã, a minha esposa vai perguntar aí como é que foi lá em Anápolis, tudo bem? E a igreja, tinha quantas pessoas, pregou o quê, falou o quê? Sempre. Ou no almoço ou no café ela vai me perguntar, eu vou dar um relatório, foi legal, mas fiquei assim, tal. Aí quando eu cheguei em casa, minha esposa perguntou, e aí, como é que foi? Eu falei, foi bom, a escola foi legal, tinha tantos alunos. Ela falou, não, eu não quero saber da escola, como é que foi o teu voo? Eu falei, foi legal. Ela falou, você está do lado de quem? Eu falei, por quê? Eu estou falando isso, mas eu fiquei nervoso. Mano. Aí eu ouvi assim, irmão, de verdade. Onde a tua esposa for, você vai. Eu me rendi. Eu falei, meu amor, vamos. Aí eu fui conhecer o Egito. Só para conhecer. Aí fui, a minha esposa é italiana. Ela foi criada na Suíça. Aí eu aproveitei a ida para o Egito e fui lá passar o Natal com os pais dela. Então nós fomos para o Egito. Agora preste atenção, irmãos. Eu cheguei no meio do deserto para conhecer o lugar onde a gente ia trabalhar. Aí eu estou com a minha esposa, a menina tradutora lá, o cara falando, a gente quer fazer o trabalho aqui. Eu olhava assim, eu olhava para a minha esposa, irmão, areia e areia. Eu só sabia que aqui tinha estrada porque eu vim de lá. Porque tu olhava assim, só areia, no meio do deserto. Foi um terreno que o governo deu para os caras. E eles estavam tão empolgados para começar, mas eu falava assim, eu falei, meu amor, você é louca. Eu achava que eu era maluco, mas eu falei, esses caras são malucos. Vai fazer o que aqui? Aí a menina explicando e tal. E eu só ali ouvindo, minha esposa ouvia, né, no inglês, e passava um pouco para mim. Aí o meu filho me puxa pela camisa e fala assim, papi, Deus realizou o teu sonho. Eu falei, que sonho, Gianluca? Aí eu baixei, ele falou assim, você não queria andar onde Jesus andou? Eu falei, filho, papai queria ir para Israel, Jerusalém, aqui é Egito, é Cairo. Ele falou, papi, mas foi o Senhor que ensinou para a gente, não lembra? Que quando Herodes queria matar as crianças, o anjo apareceu para o José e disse assim, pega Maria e a criança e foge para o Egito. E ele disse, papi, Jesus veio para cá. Aí eu falei, é mesmo. E eu comecei a chorar, porque a história fala que Jesus fugiu, mas não diz quando ele volta, ele só aparece com 12 anos. Então eu quero crer com todo o meu coração que Jesus aprendeu a andar onde, irmãos? No Egito. Então você realizou um sonho, mas agora eu pergunto, onde é que fica a África? Onde é que fica o Egito, irmão? É na África. Então eu estou seguindo uma linha, estou fazendo uma linha do tempo aqui com você. Irmão, missões começam a partir de onde você está. Agora grava isso, não existe lugar que você não possa ir e não existe nada que você não possa fazer se Deus um dia falou para você que vai acontecer. Então só foi depois de 20 anos, irmão, que eu fui para a África. Talvez o meu tempo não é o dele e o dele não é o meu. Mas a Bíblia diz que pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Eu não tenho que pregar a palavra só quando eu chegar na África. Eu não tenho que pregar a palavra só quando eu chegar no Afeganistão. Não. Porque a minha carta começou a ser escrita a partir do Rio de Janeiro. A partir de um bairro chamado Vila da Penha. Sim, depois eu fiquei no Rio de Janeiro, Jerusalém. Depois do Boré eu fui para muitos lugares, né?
Hoje eu estou aqui em Samaria, né? Ou Judéia, estou em Anápolis. Mas já tive o privilégio de ir nos confins da terra. Porque não existe lugar que você não possa ir, nada que você não possa fazer. Agora, eu estou falando isso, mas eu quero trazer isso na visão para vocês. Entender o que eu falei para vocês aqui agora. Quem é o menino do vídeo? Vai dar para ver o vídeo bem mesmo com claridade? Não dá para ver? Meu Deus, apaga essa luz. Porque tem muita luz lá. Bota aí. Vamos ver se vai dar para ver. Vai dar. Não, é isso aí, para aí. Tenta imaginar o que eu falei. Eu quero que vocês foquem nas primeiras páginas. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo lá? É só areia, irmão. Foi ali, ó. Veja as primeiras fotos. Foi nesse lugar que a gente começou. E depois você vai ver como é que está o lugar. Esse lugar é só areia, só areia. Só areia, irmão. Aí você vai ver o que aconteceu no meio do caminho. Eu vou poder contar para vocês. É carta viva. Só que essa carta foi endereçada com selo internacional para estar no Egito. E vamos lá, vai. E cara, eu tô extremamente emocionado aqui. Vê se você lembra desse lugar aqui. É esse lugar mesmo. Agora não dá nem pra ver o deserto ali, ó. Está aqui pra mim. Esse vídeo aqui eu é fiz muito emocionante voltar aqui. Depois da Primavera Árabe. Mas tudo começou aqui. Aí, e esse cara aqui, já estava assim, como talvez eu saí, ele mas depois represente melhorou, todas as depois de 2 crianças que a anos, gente encontrou na eu voltei rua. lá para ver o Hoje projeto, como é que estava. vai casar, Cheguei lá, já comprou sua casa, tava desse saiu jeito da aí. estrada para viver um lugar digno que Deus chamou ele para fazer. Então, ó, isso aqui tudo é maravilhoso. É maravilhoso estar aqui. As crianças que a gente encontrou Eu na voltei rua. lá. Um dia colocaram fogo aqui no nosso carro, onde as crianças dormiam, onde elas chegavam. Maravilhoso estar aqui. Tentaram parar o trabalho, né? Mas é só olhar em volta e você vê aonde elas estão agora. Muito bom estar aqui, né? Quem estava com a gente quando isso tudo começou não consegue nem mais reconhecer o lugar. Mas o mais bonito, o mais lindo, o mais precioso daqui, esses 3 aí que começaram com a gente, eles eram crianças, Gesso, Geraldo, Paulo, vocês lembram? Eles eram quase bebês. Olha pra eles, ó, a Monar. Love you, Gesso. Eu amo você. Eles até aprenderam português. A gente não aprendeu árabe, mas eles aprenderam português, ó, nosso trabalho. Pão, salada de tomate, chuchu e arroz. É o cara que faz o melhor feijão aqui, uma fultameia. Essa comida é maravilhosa. فيليبي حبيبي هو يجي شهر 11 بيبي فيليبي
Eles eram quase bebês. Olha pra eles. Oh, Amonara. Love o gesto. Eu amo você. A Monara trabalha na cozinha do Hotel Hilton. A Samantha está fazendo enfermagem e o Abdala serviço social. Todas essas crianças vieram da rua. Eu queria continuar, mas eu quero contar isso. O Abdala e a Monara são irmãos. Samantha não é aqui, mas a primeira menina e esse aqui são irmãos. E eles chegaram num projeto, a gente tinha um carro que passava na rua, pegava as crianças e levava para dentro do deserto. Então eles podiam vir, comer, tomar um café, tomar um banho e dormir. Tinha meninos que dormiam o dia todo. Então a gente dizia sempre, isso aqui não é uma prisão. Vocês podem vir passar o dia aqui e à tarde a gente leva vocês de novo para a rua. E era duro deixar eles na rua de novo, ficava a noite toda, no outro dia a gente pegava todo mundo de novo. E esse era o processo de conhecer, de andar com eles, né? E nós tínhamos o trabalho de conhecer famílias. E o Abdala e a Monara começaram a ficar com a gente. Porque tinha uns que falavam, você não quer mais, não, então você pode ficar. Isso aqui não é uma prisão, não, você não tem que ficar preso aqui. A hora que você quiser ir embora, você pode ir. E começaram a ficar. Só que o Abdala e a Monara, os dois tinham alguma coisa bem peculiar. Os dois mancavam. E aí a gente percebia que a Monara, ela, toda doação de sapatinho, chegava, ela pegava um sapato, dois sapatos, pegava, e deixava sempre num lugarzinho arrumadinho lá num quarto, que a gente tinha onde ficavam os meninos. E ela sempre estava com um sapatinho andando. E quando a gente descobriu a família dela, a gente descobriu onde eles moravam. Eles moravam na cidade dos mortos, eram pessoas que moravam dentro do cemitério, que já não tinha mais mortos, eles tiravam do jazigo, né, que era tipo aquelas casinhas, e começavam a morar ali dentro. E quando a gente começou a descobrir a família e começou a saber a história, a gente descobriu por que a Monara e ele mancavam. Por quê? Alguém sabe? Porque o pai quebrou o pé dos dois. Porque uma criança enferma no meio da rua gera mais dinheiro. E eles eram pedintes. O Abdala fala hoje português, um pouquinho de português, fala francês e fala inglês. Esse menino, preciosíssimo. Então, essa história, irmãos, que a carta começou a ser escrita no Rio de Janeiro, talvez da minha esposa lá na Itália, de outros amigos que foram com a gente em outra parte do Brasil, mas foram cartas endereçadas, cartas vivas e lidas. Continua. Eles até aprenderam português. A gente não aprendeu árabe, mas eles aprenderam português, ó, nosso trabalho. Pão, salada de tomate, chuchu e arroz. É o cara que faz o melhor feijão aqui, uma fruta meia. Agora é para quebrar vocês agora, presta atenção. Te lembra alguma coisa dele, aquele coração? Eu falei aqui ontem, lembra? Aquele coração ali é lá de Jardim da Macha. E aí eu vou chorar pra caramba agora. Quando eu fui visitar o Egito, eu falei para as crianças de Jardim da Macha que eu ia para o Egito, que eu queria ver o projeto, a gente começou lá. Aí eu falei das crianças do Egito para as crianças de Jardim da Macha. Eu falei, o Tito está indo lá porque eu preciso levar algumas coisas, eu quero levar algumas coisas para as crianças. Aí quando eu comecei a falar do projeto e mostrei um vídeo do Egito para as crianças de Jardim da Macha falaram para mim assim, tio, a gente quer fazer coração para vender, para tu levar um dinheiro para essas crianças. Eu falei, não acredito. Aí eles fizeram uma quantidade de coração, e eu falei quantas crianças tinham, e eles fizeram um coração para cada criança. E eu levei 120 corações para lá. E antes de eu ir, eu comecei a vender coração. E eu lembro que eu vendi coração, eu levantei uma oferta de venda de coração para levar para o Egito, para as crianças lá, comprar o que elas quisessem, comida, né? Eu levantei R$7 mil.
E quando eu cheguei lá, eu falei para as crianças que aquilo que eu estava ali, comida, tal, que eles podiam comprar isso, aquilo, foram as crianças de Jardim Gramacho que mandaram. Eu mostrei o vídeo do trabalho de Jardim Gramacho. Aí as crianças de Jardim, lá do Egito falaram assim, tio, nós vamos pintar esses corações, e aí tu vende e leva o dinheiro para as crianças de Jardim Gramacho. Irmão, é uma lógica que tu não entende. É quem não tem nada ajudando quem nada tem. É mais ou menos assim. E aí as crianças pintaram esse coração aqui, ó. E o egípcio, ele tem no sangue a arte. Isso as crianças fazem tapete, fazem tudo lá. E aí eu trouxe os corações. Eu vendi mais de 400 corações, levantei 7 mil reais. Levei. Eu trouxe mais ou menos 100 corações de lá pintado. E aí eu voltei, irmão. Aí nas igrejas eu falei, ó, aí contei essa história, tal. Aí eu levantei vendendo coração aqui no Brasil para as crianças de Jardim Gramacho, 8 mil reais. A gente não entende a matemática de Deus por isso, irmão. Quando eu me entrego, eu sei que não fique preocupado com o vosso dia, com o que é vez de comer e de beber. Deus dá os seus enquanto dorme. Deus ele move para onde Ele quer, como Ele quer. Continua. Esse é o Abdu. Ele vai falar ali, Felipe, Habib, entra quase. Ele vai falar assim, Felipe, quando é que você vai voltar aqui para a gente pintar junto de novo? Então quando você vê isso, você não vai entender, ele vai falar em árabe, mas eu vou te falar. Quando ele fala, Felipe, quando é que você vai voltar aqui? Quando eu fui, eu levei uma equipe comigo de 10 pessoas, amigos meus próximos, gente, crente ou não crente. E levei 2 caras, depois vocês quiserem, um chama Marcelo Eco, que é um dos melhores grafiteiros do Brasil, e o Felipe, que é um design, um cara fantástico, ele é dentista, levei uma turma. E o Felipe é um menino que foi criado no morro, mas é um menino, um design informadíssimo, um cara muito bom. E o Felipe, quando chegou lá, ele bateu o olho nesse menino aí e falou assim, Pedro, eu só quero trabalhar com ele. E o Abdu tem uma história, que o Abdu chegou, a polícia trouxe o Abdu pra gente, algemado. Sentou lá. E quando ele sentou lá na sala da minha esposa falou assim, tira a algema dele. Os policiais, lá, que não podia tirar, a minha esposa falou, tira a algema dele. A menina introduziu, tirou a algema, e a minha esposa falou, traz o prato de bebê desse menino. Esse menino comeu uma comida, ele é um bicho. E o Abdu, ele ficava olhando para tudo assim, ó, passar, assustado. E o Abdu ficou com a gente. E no decorrer do caminhar com a gente, o Abdu, ele conseguiu roubar todas as chaves que nós tínhamos nas portas dos quartos, todas. Depois a gente descobriu por que isso meio chave. A gente foi descobrir que o Abdu, ele vivia trancado dentro de um quarto, o pai dele deixava ele trancado, ele só comia e bebia quando o pai chegava. Até que um dia ele conseguiu fugir e nós encontramos o Abdu através dessa polícia que foi preso na rua roubando. Mas o Abdu era muito inteligente. E a gente sabe que por natureza nossa, a gente junta muita chave na nossa, né, no ano, perdeu uma chave aqui, tem chave que a gente não sabe, vai juntando. E quando eu saí de lá, eu juntei todas as minhas chaves que eu tinha quando eu vim embora, chamei o Abdu e falei assim, Abdu, essa chave aqui é para você guardar para você. Fiz um cordão de chave pra caramba. E ele falou para mim assim, Mr. Pedro, eu não preciso mais de chave. Porque o Abdu tinha medo da gente trancar ele no quarto. Esse era o medo dele. Quando toda vez que eu ia aqueles dias eu dormia, eu falava assim, Habib, nu, que é luz, apaga a luz. Ele falou, lá, Habib, Mr. Pedro, lá. Ele só dormia com a luz acesa. Até ele entender que a gente estava ali, até ele confiar. E quando o Felipe pegou esse menino para trabalhar, esse menino fez pinturas que tu não tem noção. Esse menino, ele é um autodidata no sentido de pintura, de cores. E o Felipe assim, me adotou ele. Então, quando uma carta ela começa a ser escrita, automaticamente outras são escritas.
Eu podia fechar aqui com 2 testemunhos. Primeiro, o Bessem. Bessem chegou com a gente com 11 anos. Ele parecia um bicho das cavernas, irmão. Sujo, mas sujo. Assim, tu olhava e falou, paz. Ele ficou com a gente 6 meses sem tomar banho. Ele não gostava de banho. Até que a gente convenceu eles, meus filhos ensinaram ele como tomar um banho legal. Meus filhos foram para o banheiro, tomaram banho de choque, tem assim, aqui. E ele começou a tomar banho. A gente começou a ouvir a história dele. Descobrimos que ele vivia dentro de uma caixa preso pelo pai. Ele conseguiu fugir de Alexandria e foi para o Cairo, ficou nas ruas do Cairo. Ele era todo marcado. Apanhava muito. Não sabia nem ler e escrever. Em 2 anos e meio, esse menino aprendeu a ler e escrever. Impressionante. Hoje, esse menino, ele é cozinheiro do Hilton Hotel. Cartas que são lidas na nossa e escritas na deles. Hoje, o Bessem está casado, tem uma filha linda. O triste, no meio do caminho, meu filho convenceu ele de ser Vasco da Gama. Mas... E a outra, a nossa tradutora. Essa menina traduzia tudo para a gente. Todo o treinamento passava por ela. E um dia ela disse para a gente assim, a vida toda eu aprendi que o cristão não prestava, que o cristão é infiel e que o cristão não ia para o paraíso. Mas depois que eu conheci vocês, eu estou vendo que não é verdade isso. Se tornou uma das nossas amigas, assim, e teve uma experiência. Um dia ela chegou para a gente e falou assim, estou lendo o livro de vocês, Coríntios 13. Vocês exalam o amor. Cartas que começaram a ser escritas em casa. Nós estamos. O nosso coração se acende a partir de onde nós estamos. Deus vai nos capacitar, vai. Se teu chamado é para Disneylândia, Ele vai te levar para Disneylândia, irmão. Se teu chamado é para a Suíça, se é para a Austrália, não importa, irmão, mas comece aonde você está. Comece que, poxa, meu irmão, meu sonho é poder fazer assim um banquete de roupa para as pessoas. Não tem um banquete, vai lá, come café com leite, leva um pão e dá, pô. Meu sonho, sabe, mano, eu tenho um ministério com pessoas de fazer chá. Não tem ainda, meu irmão, chama 2, 3 pessoas que você conhece, amigas suas, que não conhecem o evangelho, leva para tua casa para tomar um chá contigo. Comece com o que tu tem, irmão. Não comece com o que tu não tem, porque tu não tem, tu já tem. Mas o que tu tem, comece com o que tu tem. É simples. Ontem eu mostrei um vídeo para vocês. Quem estava aqui viu o vídeo ontem? Tu viu aquela tristeza? Aquele barraco? Aquela coisa horrível? Viu? Então eu vou fechar com esse vídeo aí. É o vídeo que a gente começou debaixo da árvore, com aquele barraco, com aqueles corações. E aí você vai ver como é que está hoje o projeto. Aquela coisa feia. Mas no meio das coisas feias, né? Toda semente para produzir árvore, ela precisa morrer. E nem sempre é bom, irmão. Porque se joga na terra, morreu. Mas as raízes começam, e aí brota, e aí ninguém segura. Bota aí um outro vídeo. Na procura por novos desafios, o caminho nos levou a Jardim Gramacho, um lugar específico chamado 4 Rodas. E baseado no conceito que nós temos de trabalho que enfatiza o desenvolvimento comunitário e bem centrado na criança, nós começamos a conhecer e entender a realidade e os desafios dessa comunidade e de suas famílias. Realizar um projeto era o maior desafio, porque a gente não queria realizar um projeto para eles, nós queríamos realizar um projeto junto com eles. Era fazer junto. Isso que estava no nosso coração. E nesse desafio surgiram várias plataformas de trabalho. E uma delas, que foi a mais forte, foi a economia. Porque a gente entende que pobreza não é somente falta de recursos, é também falta de oportunidades. E aí surge a Fábrica de Coração. Um lugar onde a gente podia criar pontes, criar possibilidade para que houvesse uma inclusão social. Ou seja, potencializar as pessoas, dar elas acesso a um trabalho e assim incentivar a economia local desse lugar.
Como organização, estamos investindo diretamente em famílias que vivem em extrema pobreza. E ali começamos a transformar o local. Onde era um chiqueiro, transformamos em um espaço que oferece hoje um acesso à educação, saúde e trabalho. E de mão dadas com eles, com certeza, a gente pode repartir o pão. Porque amar se expressa em ações. E com certeza o cenário todo pode se iluminar e por isso existe ali essa fábrica de coração. E você pode fazer parte disso e nos ajudar a repartir esse pão. E aí, deseja repartir o pão também? Entre em contato conosco. Nossas plataformas estão aí. Espero por você.